O que aconteceria se o maior segredo da humanidade não estivesse nas estrelas distantes, nem nos céus que os profetas contemplavam, mas justo debaixo de nossos pés? Imagine um reino escondido, inacessível aos olhos comuns, protegido por forças invisíveis e guardado por um pacto que atravessa eras. Esse reino teria um nome, teria portas, teria guardiões e, segundo as antigas lendas, se chamaria Agartha, a misteriosa cidade subterrânea no coração da Terra. Ao longo da história, encontramos ecos desse mistério em diversas tradições. Para os hebreus, o Sheol se descrevia como as profundezas da Terra, um lugar que não se abria à visão humana. Para os povos orientais, como os tibetanos, Agartha seria o reino central, uma cidade de luz escondida debaixo da superfície, onde uma civilização avançada vive em harmonia desde tempos primordiais. Para os ocultistas e exploradores do século XIX, Agartha era mais do que um mito, era uma chave para decifrar os segredos da Terra oculta. Mas a pergunta permanece: é Agartha apenas uma metáfora espiritual ou um reino físico, real, habitado por seres desconhecidos até hoje? O mais inquietante não é apenas a hipótese de um mundo subterrâneo. É a possibilidade de que os antigos o soubessem e o registrassem em textos sagrados, alguns preservados, outros silenciados pela história. O livro de Enoque, por exemplo, menciona prisões ocultas para anjos caídos nos abismos da terra. O Apocalipse fala do poço sem fundo, de onde surgirão criaturas no fim dos tempos. Até mesmo no Antigo Testamento encontramos referências a portas ocultas, regiões debaixo dos mares e forças guardadas no interior da criação. Se unirmos essas peças, surge um panorama perturbador. A Terra poderia ser muito mais do que um planeta sólido. Poderia ser um organismo vivo, com camadas espirituais e físicas ainda inacessíveis. Então surge a pergunta central: quem habita Agartha? Alguns a descrevem como uma civilização pacífica, formada por seres de luz, sábios, que preservam os segredos da criação desde o dilúvio. Outros acreditam que Agartha é o refúgio de sobreviventes de civilizações antigas, como Atlântida ou Lemúria. Também há quem sustente que seus guardiões não são humanos, mas anjos, alguns fiéis ao Criador, outros caídos, encerrados até o fim dos tempos. Todas essas teorias convergem em uma mesma inquietude: se Agartha realmente existe, por que seu acesso está tão estritamente protegido? A resposta poderia residir no fato de que não é só um lugar físico, mas um ponto de intersecção entre o mundo visível e o invisível, uma fronteira espiritual, onde forças divinas e escuras se encontram, disputando segredos que mudariam para sempre nossa compreensão da vida, da morte e do destino da humanidade. Se as portas de Agartha se abrem, não será só um descobrimento arqueológico ou geográfico. Será um evento espiritual, talvez até mesmo escatológico, um ponto de intersecção entre a história que conhecemos e a revelação do que foi escondido durante milênios. Alguns dizem que até mesmo Deus colocou anjos para vigiar essas portas, impedindo que a humanidade acesse o que está escondido dentro. Mas quem são esses guardiões e por que ainda guardam silêncio? Acompanhe-me até o final, porque nesta pesquisa cruzaremos a fronteira entre o mito e a revelação, explorando não só as lendas de Agartha, mas também as conexões bíblicas, históricas e escondidas, que poderiam revelar se o coração da Terra realmente guarda um reino secreto. Desde os primórdios da civilização, o ser humano olhou para o céu em busca de respostas. Mas, curiosamente, os textos mais antigos também falam de outro caminho: o que desce, o que se submerge nas entranhas da terra. Por que tantas culturas diferentes registraram a crença em mundos subterrâneos? Estavam apenas criando metáforas ou descrevendo realidades que hoje foram esquecidas? Ao examinar as tradições sumérias, encontramos a primeira pista. Para eles, o Kur era um mundo subterrâneo, um reino sombrio governado por deidades que controlavam a morte e o destino.
Essa visão ressoa nos hinos e tabuletas da antiga Mesopotâmia, onde descer ao Kur não era só uma metáfora espiritual, mas uma jornada literal para um lugar existente debaixo da superfície da terra. Não muito longe, os egípcios também falavam de um submundo, o Duat. Lá, o sol viajava cada noite, atravessando cavernas e enfrentando guardiões antes de renascer no horizonte. O Duat não era só um mito religioso, mas parte da cosmologia egípcia, uma convicção de que existia um caminho real, escondido, que conectava a vida e a morte. Na tradição grega, encontramos o Hades. Para eles, as almas desciam por fendas na terra até chegar ao reino dos mortos. A mitologia fala de entradas específicas, cavernas, abismos e até vulcões, que serviriam como portais. Curiosamente, muitos desses lugares foram considerados sagrados e proibidos para o homem comum. E quando dirigimos nosso olhar para a Bíblia, notamos que esse mesmo padrão se repete. O Sheol, mencionado constantemente no Antigo Testamento, não se descreve como céu nem como inferno ardente, mas como as profundezas da terra. Jó 11:8 afirma que é mais profundo que o Sheol. Ezequiel 31 descreve nações descendo às partes mais baixas da terra. E o livro de Números narra o momento em que a terra se abre e traga vivos os rebeldes Corá, Datã e Abiram, como se um portal tivesse se revelado ante a congregação. O que todas essas tradições têm em comum é a convicção de que há algo guardado debaixo de nós, algo que não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual ou física, descrita em diferentes idiomas, culturas e épocas, e não são apenas os povos ocidentais e mediterrâneos que falam disso. Na antiga Índia surge a noção de Patala, um reino subterrâneo habitado por seres chamados Nagas, guardiões serpentes. Para o hinduísmo, Patala não é uma invenção poética, é uma camada real do cosmos, acessível apenas por portais escondidos. Essas vozes do submundo parecem convergir em uma mesma ideia. Existe um reino escondido debaixo da superfície da terra, e os antigos tinham conhecimento dele. Mas se eles o sabiam, como se perdeu esse conhecimento? Foi errado pela ciência moderna, que insiste em uma terra sólida? Ou foi silenciado deliberadamente para impedir que a humanidade descobrisse verdades que não deveria alcançar? Ou que para esses povos antigos era visto como mito, tomou uma nova forma quando exploradores modernos afirmaram ter encontrado não apenas histórias, mas entradas físicas a esse mundo subterrâneo. E é aí que o mistério começa a intensificar-se. E se tantas culturas, de continentes diferentes, falam de um mesmo reino subterrâneo, pode ser apenas uma coincidência? Ou será a prova de que todos tentaram alertar-nos sobre a existência de Agartha? A ciência moderna assegura que a Terra é sólida, com camadas internas de magma, manto e núcleo. Mas e se essa versão fosse apenas uma narrativa incompleta? E se atrás dessa aparente solidez existisse um espaço escondido, um mundo interior descrito desde tempos antigos como o lar das civilizações invisíveis? A teoria da Terra Oca ganhou força no século XVII, quando o astrônomo Edmund Halley, reconhecido pelo cometa que leva seu nome, propôs que o planeta poderia conter espaços internos habitáveis. Sua hipótese era audaz: camadas concêntricas como esferas dentro de uma esfera, separadas por atmosferas próprias. Halley não falava de mitologia, mas de ciência aplicada a observações que não encaixavam com os modelos tradicionais. Nos séculos seguintes, outros pensadores ampliaram essa ideia. Um dos mais destacados foi John Cleves Simmons, um oficial norte-americano que acreditava que nos polos existiam enormes aberturas que conduziam ao interior da Terra. Para ele, esse mundo subterrâneo não só era possível, mas estava habitado. Ele até propôs organizar expedições oficiais para explorar esses supostos portais.
Enquanto isso, as lendas populares e as tradições espirituais reforçavam essa narrativa. Povos do Ártico falavam de tribos de luz vivendo sob as camadas de gelo. Alguns exploradores afirmaram ter visto luzes estranhas e até vegetação em regiões polares, como se outra terra se revelasse dentro da nossa. Mas o mais intrigante não é a geografia da Terra Oca, mas os relatos que asseguram que esse reino interior está protegido por guardiões. Guardiões que não só impedem o acesso, mas que vigiam o equilíbrio entre o mundo exterior e o interior. Algumas tradições os descrevem como anjos caídos, encerrados no abismo, seres que foram castigados e que não podem escapar até o tempo indicado. Outras sugerem que são anjos fiéis, designados pelo Criador para proteger o acesso e evitar que a humanidade profane um lugar sagrado. Também há teorias ocultistas que falam de uma estirpe de seres intermediários, nem completamente humanos, nem completamente celestiais, que atuariam como sentinelas eternas. Na Bíblia, essas ideias ressoam de forma sutil. O Apocalipse menciona que do abismo surgirão seres quando a chave for entregue, AP9. O livro de Enoque descreve anjos prisioneiros nas profundezas da terra. Jó fala de segredos escondidos debaixo do mundo. É como se as escrituras confirmassem que, de fato, há algo escondido, mas ao mesmo tempo nos avisassem: não é um lugar que se pode acessar sem permissão divina. E se esses guardiões não fossem apenas símbolos espirituais, mas entidades reais, colocadas como sentinelas para impedir que a humanidade cruze as portas de Agartha? Afinal, por que tantos exploradores que afirmaram se aproximar desses portais simplesmente desapareceram da história? Enquanto o Ocidente guardava silêncio sobre esse tema, o Oriente preservava seus segredos. Agartha e Shambhala, cidades de luz escondidas no interior da Terra. Para muitos, são meras lendas. Mas para os iniciados, são uma realidade velada, protegida por monges, guardiões e sociedades secretas. No coração das tradições tibetanas, Agartha não é apenas uma metáfora espiritual, mas um reino que une o invisível com o físico. Os lamas a descrevem como uma cidade sagrada, cheia de templos, bibliotecas cósmicas e seres de sabedoria que transcendem as leis humanas do tempo. Diferentemente das representações ocidentais de um inferno subterrâneo, nessas tradições o subsolo é visto como um refúgio de luz. Mas a história não se detém em Agartha. Em paralelo, existe o conceito de Shambhala, um reino também escondido, associado ao futuro do mundo, ao governo espiritual da Terra e ao retorno de uma era dourada. Muitos textos orientais apresentam Agartha e Shambhala como cidades irmãs, dois centros de poder conectados por túneis invisíveis com um propósito comum: preservar a verdade até que a humanidade esteja pronta para recebê-la. Os relatos de monges e lamas reforçam essa visão. Alguns afirmam que os portais para esses reinos estão escondidos nas montanhas do Himalaia e apenas se abrem para aqueles que alcançaram a pureza interior. Outros descrevem encontros com os reis do mundo, soberanos de Agartha, que não são humanos no sentido biológico, mas seres espirituais que governam com sabedoria como guardiões da ordem cósmica. No Ocidente, sociedades secretas, como certos círculos da teosofia, absorveram essas tradições e reforçaram a ideia de que Agartha é o verdadeiro centro escondido da Terra, de onde emana a direção espiritual dos acontecimentos humanos. É uma espécie de Jerusalém invisível, mas localizada no interior do planeta. Se as profecias orientais são certas, Agartha não permanecerá escondida para sempre, ressurgirá. Mas em que momento da história? A Bíblia já teria falado de Agartha, mas em códigos que poucos se atreveram a interpretar. Textos sagrados, lidos por séculos, poderiam esconder chaves para compreender o que muitos chamam de reino subterrâneo.
Diversas passagens bíblicas usam expressões misteriosas, os fundamentos da terra, as portas do abismo, o interior da terra. Para muitos estudiosos, são apenas figuras poéticas. Mas e se fossem pistas de uma geografia espiritual ou até mesmo física, ainda não compreendida? O livro de Jonas, por exemplo, narra como o profeta estava no ventre de um grande peixe. No entanto, alguns rabinos e antigos intérpretes viam ali não apenas uma metáfora de morte e renascimento, mas uma descida literal às profundezas, um paralelismo com os portais escondidos que conduzem ao interior da terra. No Apocalipse, a visão do Poço do Abismo, capítulo 9, é impactante. Um portal se abre, liberando criaturas estranhas que estavam encerradas, custodiadas até o tempo indicado. Essa descrição lembra a ideia de regiões subterrâneas vigiadas por guardiões, seres que não pertencem ao nosso mundo de superfície. A grande pergunta é: serão esses guardiões os mesmos que protegem as portas de Agartha? Se a Bíblia fala de abismos fechados, selhados com chaves celestiais, não estará em uma linguagem simbólica, se referindo aos mesmos acessos que as tradições orientais descrevem como caminhos para Shambhala e Agartha? E se o que chamamos de inferno e paraíso fossem apenas dimensões diferentes, acessíveis, através de portais subterrâneos que ainda hoje estão escondidos? Se essa conexão bíblica é real, talvez o maior mistério da fé cristã esteja escondido justo debaixo de nossos pés. Toda cidade precisa de guardiões. Mas em Agartha, quem cumpre esse papel? Se realmente existe um reino escondido no coração da terra, não poderia estar desprotegido. A própria ideia de portais subterrâneos sugere a presença de vigias, forças encarregadas de manter a ordem e controlar o acesso dos mortais. As tradições que falam de Agartha coincidem em um ponto: o reino interior não está abandonado. No entanto, os relatos diferem sobre quem seriam seus guardiões. Para alguns estudiosos, os anjos caídos descritos no livro de Enoque estariam encerrados em câmaras subterrâneas, onde permaneceriam até o dia do julgamento. Mas sua presença não seria meramente passiva. Esses seres, antigos e poderosos, poderiam atuar como vigias involuntários, mantendo o equilíbrio entre o interior e a superfície. Nesse caso, Agartha seria mais uma prisão que um refúgio. Outros acreditam que os guardiões seriam os Nefilins, sobreviventes do dilúvio. O Gênesis relata que gigantes habitaram a terra nos tempos antigos. Quando chegaram as águas, a maioria foi destruída. Mas e se alguns conseguiram se refugiar em regiões subterrâneas seladas por Deus para que não corrompessem novamente a humanidade? Assim, os mesmos seres que alguma vez aterrorizaram o mundo antigo poderiam estar guardando os segredos da terra até hoje. Também há quem sustente que os guardiões de Agartha são civilizações pré-diluvianas, povos que possuíam conhecimentos avançados, sabedoria perdida e tecnologias hoje incompreensíveis. Diante da catástrofe, teriam procurado refúgio no interior da terra, onde preservaram não só sua vida, mas também o legado de eras esquecidas. Nesse sentido, os guardiões não seriam seres angélicos nem monstros, mas humanos transformados pelo isolamento em algo além do comum. O livro de Enoque dá peso a essas teorias. Descreve os vigilantes, anjos que desceram para ensinar artes proibidas e geraram descendência híbrida. Parte deles foi julgada e encerrada em lugares escuros até o grande dia. Essa frase ressoa com a simbologia de abismos, câmaras e portais selhados que o Apocalipse retoma. Para muitos, o texto sugere que essas regiões não estão em céus distantes, mas na própria terra, escondidas debaixo de nossos pés. Por outro lado, relatos esotéricos falam de seres de luz em Agartha. Diferentemente da visão sombria, aqui os guardiões seriam entidades benevolentes, sábios
e iluminados que cuidam da humanidade até que esteja pronta para se reencontrar com seus irmãos subterrâneos. Textos do misticismo tibetano descrevem o rei do mundo em Shambhala, rodeado de guardiões espirituais que brilham como estrelas. Para esses relatos, Agartha seria um reino de paz e seus protetores, guias celestiais, entre condenados, gigantes, civilizações refugiadas ou mestres espirituais. O enigma persiste. Quem custodia realmente as portas de Agartha? E mais ainda, por que esse segredo foi tão cuidadosamente escondido durante milênios? O mais inquietante é a profecia que assegura que esses guardiões não permanecerão escondidos para sempre e que um dia voltarão a ascender. Se um dia esses guardiões surgirem, você acha que chegarão como aliados da humanidade ou como seus juízes? E se Agartha não fosse apenas uma lenda distante, mas parte de um plano divino para os últimos dias? Ao longo dos séculos, profecias tibetanas, textos apócrifos e interpretações escatológicas sugeriram que o reino subterrâneo não permanecerá escondido para sempre. Existem indícios de que seu surgimento está ligado a eventos cósmicos e espirituais que impactarão toda a humanidade. Entre os tibetanos, há registros que falam de um momento em que Agartha se conectará com a superfície. Nesse tempo, os reis do mundo e seus guardiões abrirão os portais para revelar a cidade de luz e transmitir ensinamentos que a humanidade ainda não está preparada para compreender. Trata-se de uma promessa de equilíbrio, justiça e, segundo alguns, julgamento. Os textos apócrifos reforçam essa visão. No livro de Enoque, os anjos aprisionados no abismo são mencionados como seres que só emergirão em um tempo determinado, quando o equilíbrio cósmico o exigir. No Apocalipse capítulo 9, descrevem-se criaturas que saem do poço do abismo, não como simples monstros, mas como parte de um plano maior ligado ao julgamento divino. Alguns teóricos sugerem que Agartha faz parte de um processo de revelação escatológica. Ou seja, quando o mundo alcança um ponto crítico, a cidade escondida surgirá como uma ponte entre o humano e o divino, entre a superfície e o interior. Essa hipótese não é só geográfica, mas simbólica. O reino interior da Terra representaria a consciência, a sabedoria e os segredos que a humanidade deve reconhecer antes do grande desenlace profético. Imagine o impacto do encontro entre o mundo de cima e o mundo de baixo. A humanidade, acostumada a ver a Terra como sólida e previsível, de repente enfrenta uma realidade completamente distinta. Portais se abrem, luzes subterrâneas brilham, seres de sabedoria e poder caminham entre nós. O reencontro com Agartha não seria só arqueológico, mas espiritual. Antigas profecias se cumpririam diante dos olhos humanos, e verdades escondidas por milênios finalmente se revelariam. Se Agartha é revelada, não será só um descobrimento arqueológico, será um ponto de inflexão espiritual e profético para toda a humanidade. Perguntas que desafiaram nossa compreensão durante milênios sobre os guardiões, os nefilins, os portais e a própria criação finalmente terão respostas, mas talvez não da maneira que esperamos. Você acredita que Agartha será revelada no nosso tempo? Compartilhe sua visão nos comentários e divulgue este conteúdo para que mais pessoas descubram este mistério.